Beleza, turma. Bom dia. Vamos seguir aqui. Hoje espero finalizar esse assunto de amplificador operacional com vocês, tá? Então vamos lá. Do que a gente está falando, né? Do que a gente está falando? Então vamos lá. Esse módulo aqui da disciplina, vou chamar assim, segundo módulo, tá? A gente começou tratando de um dispositivo novo, tá? É um cara que tem uma interface de entrada diferencial. Ele está interessado na diferença de tensão entre dois pontos aqui do circuito. E ele produz uma tensão de saída. E a gente definiu ele desse jeito, né? A0 vezes V mais menos V menos. Beleza? Foi isso que foi assim que a gente definiu o que a gente está chamando aqui de amplificador operacional, tá? E aí, a partir desse cara aqui, mostrei para vocês as topologias básicas, cuja ideia essencial é fazer o seguinte, tá? É ter, a partir de um sistema aqui que produz uma saída para mim, tá? É pegar a saída, botar alguma coisa, uma função aqui, para observar essa saída e comparar essa saída com um sinal de referência e produzir um sinal de erro ou um sinal de controle para o sistema, tá? E aí a ideia essencial é que, cara, o amplificador operacional, ele está fazendo essa parte aqui do sistema realimentado, tá? Ele calcula a diferença entre duas coisas. Olha lá a entrada dele, é V mais menos V menos. Ele calcula a diferença entre duas coisas e ele aplica uma função. No caso aqui, uma função simples, um ganho. A gente multiplicar por 1 a 0, tá? Foi isso que a gente chamou de amplificador operacional. Uma outra forma de ver esse cara aqui é como, bastante útil, tá? É como sendo uma fonte de tensão controlada por tensão. Uma fonte de tensão controlada por tensão, tá? Pode entender o amplificador operacional dessa outra forma também, tá? E aí eu mostrei para vocês que essencialmente, só tem um circuito, tá? E aí basicamente quase todas as topologias envolvendo amplificador operacional são variações do mesmo circuito, tá? Que vem nessa ideia bem inocente aqui de, cara, qual que é a função H mais simples que eu conheço aqui em circuitos, que tem uma entrada, uma saída, uma entrada, tensão, porque eu quero medir uma tensão, e cuja saída, alguma saída, seja uma tensão, que é o que eu quero colocar na entrada do amplificador operacional de volta, tá? Aí eu mostrei para vocês que, cara, a coisa mais simples que, pelo menos que eu conheço, é um divisor de tensão resistivo, R1 e 2, e a saída desse cara aqui, eu conecto do lado de cá, beleza? De tal forma que eu forme o que a gente chamou de realimentação negativa, né? Um erro na saída um erro qualquer, tá? Que acontece na saída, que tenda a aumentar a quantidade na saída, a tensão de saída, a corrente de saída, o que quer que seja na saída, tem que, na hora que voltar por esse loop, formar uma tendência a reduzir a saída, tá? A contrabalancear o que aconteceu de erro na saída. Tá? Isso que a gente está chamando de realimentação negativa. O jeito mais comum é fazer aqui pelo terminal negativo do amplificador operacional, tá? Porque meu circuito de realimentação não mexe com a fase dele, pelo menos não em princípio. E aí eu mostrei para vocês que, essencialmente, tá? A gente tem as duas topologias que a gente tem do amplificador operacional, elas envolvem uma escolha de o que vai ser minha tensão de saída. Afinal, tem uma tensão que eu vou chamar aqui de V1, que eu posso usar como uma tensão de entrada. E aí, se eu usar essa tensão, esse lado de cá, eu vou colocar no 0. E aí forma aquela topologia que a gente chama de não inversora, tá? E a segunda possibilidade é eu usar essa ponta aqui do divisor resistivo, que eu vou chamar de V2, do lado de cá eu boto na referência.
com a entrada do circuito, tá? E aí forma o que a gente chamou de topologia inversora. E aí todos os outros circuitos que a gente viu são uma variação de algum desses dois caras aqui. Beleza? É disso que a gente está tratando, tá? E aí a gente começou a ver, então, calculei para vocês, né? O ganho da topologia na inversora, o ganho da topologia inversora. Segui aqui trocando esses resistores por capacitores. Aí a gente viu o que acontece quando a gente troca o R1 por um capacitor, forma o circuito que a gente chama de integrador, a gente calculou ele. Comentei sobre efeito Miller, revisem isso aí. Depois, na sequência, a gente viu o que acontece quando eu troco o resistor R2 por um capacitor e deixo o R1 como resistor. E aí vai formar um circuito que a gente chamou de diferenciador, ele calcula a derivada do sinal de entrada. Mostrei para vocês a ideia básica do circuito, de formar o circuito somador, tá? Cuja ideia essencial é pegar a partir daqui e botar uma outra entrada em paralelo com essa entrada que eu tenho do lado de cá, ó, com esse V2 aqui, tá? E aí mostrei para vocês que essa é a ideia básica para formar os circuitos somadores, tá? Vimos a ideia do amplificador de diferenças, tá? Amplificador de diferença, a ideia básica dele vai ser usar também aquele ponto ali que eu chamei de V1 no meu circuito, que do lado de cá está aterradinho aqui. A ideia essencial dele, tá? É usar as duas entradas ao mesmo tempo, V1 e V2 aqui, tá? E aí a topologia que vocês vão ver lá, que está no livro, tem alguns resistores ali no V1 para balancear, para poder controlar o ganho que eu tenho por meio ali da entrada V1 também, para eu ter um pouco mais de grau de liberdade. Mas a ideia é usar as duas entradas juntas, tá? Vimos a ideia de, cara, eu não preciso fazer só realimentação negativa. Eu posso combinar isso com realimentação positiva, e aí a gente viu aquele circuito que emula a resistência negativa. Revisem isso aí. E aí eu mostrei para vocês como que é interessante usar aquele circuito de realimentação negativa para, de alguma forma, cancelar uma outra resistência no meu circuito, tá? E aí conseguir formar um circuito que converte tensão em corrente. Entra tensão e sai corrente, tá? Um outro amplificador cuja entrada é de tensão e a saída vira uma corrente, tá? E a gente fez isso cancelando, usando o circuito com realimentação negativa para cancelar uma outra resistência que eu boto lá no circuito, tá? Então, dei uma revisada nisso. Aí a gente passou a analisar o caso, o que acontece ou qual é o efeito de algumas não idealidades do amplificador operacional, tá? Até então, o que a gente estava chamando de amplificador operacional ideal, ele tem ganho infinito, deixa eu escrever aqui, o ganho infinito, a impedância de entrada infinita, impedância de entrada muito grande e a impedância de saída zero. Foi isso aqui que a gente chamou de amplificador operacional ideal. E aí a gente começou a se perguntar, tá bom, e o que acontece quando a gente fugir desse comportamento ideal? Quando o circuito de prateleira, ele não funciona assim. O circuito de prateleira, ele tem como se fossem defeitos. Ele tem outras características que eu preciso considerar, porque elas têm influência, tá, no projeto de circuitos reais. E aí na aula passada a gente viu 3 dessas não idealidades, hoje a gente vai ver mais 3, as últimas 3, tá? Tem várias outras características a se discutir sobre o amplificador operacional. Essas 6 são as principais que elas têm maior influência no projeto de circuitos, tá? Primeira não idealidade aqui é a ideia do ganho finito, tá? É a ideia do ganho finito. Ganho infinito é justamente considerar que aquele A0 não é infinito, tá? O que acontece quando eu considero que aquele A0 não é infinito? O efeito dessa não idealidade aqui vai produzir para a gente o que eu chamei aqui de erro de ganho, tá? Então, por exemplo, no caso da topologia não inversora, o ganho que eu espero do circuito, no caso ideal, tá? No caso ideal, que topologia não inversora, isso.
Tem uma coisa errada na minha nota de aula. Deixa eu só checar, porque eu já botei lá para vocês, né? Olhar aqui para trás, tá? Isso aqui tá batendo. Não, tá certo. Topologia não inversora. A gente viu lá que a gente calculou um ganho. No caso ideal, no caso do Amp-Op ideal, vai ser 1 mais R1 dividido por R2. É esse caso aqui. Opa, não inversora. Contrário. É este caso aqui. Pronto. A gente calculou esse ganho aqui. O que acontece se esse ganho não for infinito, tá? Aí tem a continha passo a passo lá nas notas de aula. A ideia do ganho finito, eu vou gerar um outro ganho que eu vou chamar aqui de AV'. É o caso, vamos chamar assim, real, tá? Considerando esse ganho. E aí, eu calculei isso para vocês, o ganho ficou R1 mais R2 dividido por R2, 1 menos R1 mais R2 dividido por R2 vezes 1 dividido por A0, tá? E aí perceba o negócio. Tem aqui, ó, R1 mais R2 dividido por R2, que é o que eu tinha antes, tá? Que é o que eu tinha antes. R1 mais R2 de todo mundo dividido por R2, vezes 1. Então, o ganho do caso ideal tá aqui contemplado, tá? Mas apareceu um outro termo, tá? Uma subtração aqui, apareceu um termo, eu vou chamar de somando, tá? Mas somando um número negativo, você pode pensar assim. Apareceu um termo aqui somando, que é R1 mais R2 dividido por R2, vezes R1 mais R2 dividido por R2, vezes 1 sobre A0. E esse termo do lado de cá produz o que a gente está chamando de erro de ganho, tá? Então, se eu projetei meu circuito lá para ganho, sei lá, 20 dB, esse erro de ganho aqui leva o meu circuito para, sei lá, 19 dB, 19,5 dB. Vai depender do quê? Da escolha desses R1, R2, vai depender do ganho que eu estou querendo, tá? E vai depender do A0 do circuito que eu escolher, tá? Normalmente, o que a gente está procurando, então, é um A0 muito grande, porque quanto maior esse A0 aqui, ganho de malha aberta do amplificador operacional, quanto maior esse A0, menor esse erro de ganho aqui, tá? Normalmente, esse fenômeno não é um problema muito grande, ok? Normalmente, é fácil de encontrar um amplificador operacional com erros, com ganho suficiente para isso aqui já não ser mais tão relevante. Mas em alguns circuitos você precisa de muita acurácia, isso é problemático. Próxima não idealidade, tá? É o que eu chamo aqui de excursão de saída. Excursão de saída. É a ideia de que a minha saída não consegue excursionar, eu não consigo produzir qualquer tensão com o amplificador operacional, tá? E repare, a saída do amplificador operacional é a saída do meu circuito, normalmente. Normalmente, tá? Então, se a saída do amplificador operacional está limitada, a saída do meu circuito normalmente está limitada também, tá? E a ideia básica é perceber que existe, tá? Existe uma tensão, que eu chamei aqui de VOH, que vai ser o máximo de tensão para o meu amplificador, para o meu circuito, e vai existir aqui uma tensão que eu vou chamar de VOL, tensão de saída para baixo, que limita para o lado dos negativos a minha saída, tá? Normalmente o que a gente chama de excursão de saída é a diferença entre o VOH e o VOL, essa faixa aí, tá? Então, sei lá, se o VOH é 5 volts e o VOL é menos 5 volts, vou dizer que a excursão de saída é de 10 volts. Normalmente esse é o linguajar que a gente usa, tá? Outra coisa a perceber, o VOH não é igual à tensão de alimentação, não é necessariamente igual à tensão de alimentação, e o VOL não é necessariamente igual à tensão de alimentação negativa que eu uso no circuito. Okay? Normalmente não são iguais. Em alguns circuitos especiais, tá? Que a gente vai chamar de rail to rail,
o VOH é muito próximo do VDD e o VOL é muito próximo do VSS. Que são as duas tensões de alimentação do circuito. Ok? Mas isso normalmente são uma característica especial do circuito. Isso maximiza a excursão de saída dele. Professor, Sim. o que determina esse VOH e esse VOL lá dentro do Ampliop? Cara, a gente vai ver na segunda metade, depois da primeira prova, a gente vai começar a ver amplificadores a 1 transistor. Aí você vai ver lá, a gente vai calcular, pô, a excursão máxima do amplificador a 1 transistor, aí de várias topologias diferentes. E aí você vai ver lá que depende do ponto de operação, depende do que está acontecendo com os transistores, como é que eles estão operando. Tá? Aí, aqui eu vou mostrar para vocês a um transistor só, que ele vai ter 3 modos de operação. No amplificador operacional tem, sei lá, 20, 30 transistores. A combinação de todos esses efeitos aí vai gerar esse fenômeno aqui do ter um limite para cima e para baixo. E vai determinar mais ou menos o que é o limite para cima e para baixo. Tá ok, obrigado. Beleza? Beleza. Outra coisa que a gente viu aqui é o seguinte, tá? A gente precisa ter uma certa atenção com essa excursão de saída aqui, tá? Porque ela vai determinar qual é a faixa útil de entradas que o meu circuito vai conseguir aceitar, tá? Então, normalmente o que a gente quer é manter o nosso sinal de entrada aqui nessa faixa onde o amplificador operacional funciona como um circuito linear ainda, tá? Circuito linear, ok? O que acontece quando a gente faz realimentação? Vou mostrar para vocês. A gente troca, né, ganho por banda. Então, quando a gente realimenta o circuito, o ganho que era grande, quer dizer que a inclinação daquela parte ali, que era uma reta ali inclinada, tá? Ela vai diminuir, é isso que está acontecendo. Então, meu ganho, por exemplo, no circuito alimentado acontece alguma coisa assim, né? Fica menos ganho, tá? Só que esse ponto aí de VOH e esse ponto de VOL continua a mesma posição, máximo e mínimo deles, tá? Só que, e essa é outra vantagem de fazer realimentação, tá? Quando eu diminuo o ganho, eu tendo a aumentar a minha faixa de excursão de saída, tá? Uma faixa útil aqui, onde a faixa de entradas está dentro dessa faixa, dessa região ainda linear de operação do meu circuito, tá? Então, realimentar o circuito tende a aumentar essa faixa útil aqui, que a gente está chamando de que maximiza a operação ainda na operação linear, tá? E aí perceba, vou dar nomes aqui, tá? Essa faixa aqui, ó, de saída entre esses máximos e mínimos, normalmente a gente chama de excursão de saída do circuito, e essa faixa de entrada útil aqui, tá? A gente normalmente chama de faixa de excursão de entrada, ou faixa dinâmica. Vocês vão ver muito esse nome, faixa dinâmico, range dinâmico, tá? Qual a faixa de entradas que ainda mantém meu circuito operando de maneira linear. Próximo, não idealidade que a gente viu na aula passada, tá? Mostrei para vocês aqui. A terceira é a ideia de que eu tenho uma largura de banda finita no amplificador operacional. Tá? É falar o seguinte, olha, o meu amplificador operacional, quando eu olho, faço um diagrama de Bold dele aqui, tá? Ele funciona como se fosse um filtro passa baixo, onde para as frequências baixas eu tenho esse ganho a 0, eu tenho uma determinada banda, vou chamar aqui de FB, uma frequência a partir do qual eu começo a filtrar, como se fosse filtrar aqui os sinais, tá? E eu tenho uma frequência que eu chamei aqui de frequência de transição, a partir do qual eu não consigo mais aumentar o tamanho do meu sinal, tá? Aquele FT é a frequência onde o ganho do meu circuito em malha aberta ficou menor do que 1. Tá? Ficou menor do que 0 dB, ficou menor do que 1 volt por volt. É isso que está dito aqui, tá? Normalmente, os amplificadores de operações são projetados para operar parecido com um
filtro passa baixa. Então, a gente normalmente usa realmente o modelo de primeira ordem para modelar esse efeito aqui, tá? Então, é dizer o seguinte, que em vez de chamar lá simplesmente de A0, o ganho vai ser agora uma função da frequência, tá? E aí eu vou escrever ela da seguinte forma. A0 vezes 1 mais S dividido por ômega B. Uma função que só tem um polo, não tem zeros, tá? Filtro passa abaixo de primeira ordem. Normalmente esse zero não está na origem, normalmente é projetado para não estar na origem, tá? E aí a resposta do amplificador operacional fica Vout de S vai ser A de S vezes V mais na frequência, V menos na frequência. E aí o resto da análise é igual ao que a gente viu, não muda muita coisa, beleza? Não muda muita coisa. Tem alguns exemplos na nota de aula. O mais importante dessa discussão aqui, o mais importante se perceber das contas que estão feitas lá nas notas de aula, tá? É o seguinte fenômeno. Duas coisas importantes a se perceber. Se eu tenho aqui, vou dar uma exagerada aqui na escala. Se eu tenho um amplificador operacional com uma determinada resposta, tá? Quando eu faço o circuito realimentado, primeira coisa que eu tenho que perceber eu estou diminuindo o ganho. Se eu tinha um ganho a 0 antes, agora eu vou ter um ganho menor, tá? Então, eu vou ter um ganho menor aqui. Normalmente, esse ganho é muito menor, tá? Se o A0 é, sei lá, 200 mil, normalmente a gente projeta esse ganho de malha fechada aqui para 20, 30, 40, 50, 100, não muito mais do que isso, tá? Então, o que está acontecendo é, o ganho em baixas frequências normalmente diminui bastante quando eu faço a realimentação, tá? Em contrapartida, a banda do meu circuito, essa aqui vai ser a resposta do meu circuito em malha fechada, a banda do meu circuito aumentou bastante. Opa, desenho aqui, ó. A banda do meu circuito, que antes era daqui, veio parar aqui. Aumentou bastante a banda. Então, normalmente, quando a gente faz a realimentação, a gente está trocando, a gente está pagando ganho, a gente entrega o nosso ganho, tá? E a gente ganha banda em troca. Normalmente é isso que acontece, tá? Normalmente, quando a gente faz a realimentação, a gente está dando alguma coisa para receber alguma coisa em troca, tá? Repara aqui, ó, que aconteceu isso também na discussão de saída aqui, tá? A gente deu ganho, tá? Eu tinha um ganho muito grande, mas a faixa dinâmica do circuito era muito estreitinha, tá? Por conta desse ganho grande. À medida que eu diminuo o meu ganho, eu entrego o meu ganho para os deuses aí da eletrônica, tá? Eu entrego o meu ganho para eles, eu pago alguma coisa com o meu ganho, e eu recebo, nesse caso aqui, ó, mais faixa dinâmica. Eu aumento a faixa de entradas onde o meu circuito ainda opera linearmente. Aqui aconteceu uma coisa parecida. Eu dei meu ganho, eu entreguei meu ganho, realimentando, eu ganhei banda. Normalmente acontece esses trade-offs aqui em eletrônica, tá? Em amplificadores. São trade-offs clássicos, esses que eu estou mostrando para vocês. Ok? Então, essa é a primeira coisa a se perceber das continhas. Segunda coisa, tá? A se perceber das continhas é o seguinte. Este ponto aqui, ó, ele é aproximadamente constante. O ponto onde o ganho do meu circuito, seja ele malha aberta, malha fechada, o ponto onde o meu circuito dá ganho unitário, ganho de 0 dB, tá? Onde multiplica por 1 meu sinal de entrada, normalmente esse ganho ele é aproximadamente constante, nos circuitos reais, inclusive, tá? Não é exatamente constante, mas ele é muito próximo com constante, tá? Muito próximo constante. A gente vai chamar esse ponto aqui de produto ganho banda. Normalmente eu escrevo de GB, ganho vezes a banda, tá? Porque ele é literalmente, numericamente igual a esse produto aí. Pegar o ganho do circuito vezes a banda, tá? E aí, perceba um negócio. Eu não preciso nunca dizer para vocês nem quanto que é o ganho, nem quanto que é a banda, se você souber o ganho banda, tá? Se você, sei lá, tem um circuito qualquer aí, um amplificador operacional, fala para você, ó, produto ganho banda dele é 4 MHz, por exemplo, tá? 4 MHz, produto ganho banda. Você olha lá e fala assim, beleza, eu projeto o meu circuito realimentado aqui qualquer, sei lá, para ganho de
sei lá, projeta um ganho aqui qualquer de, sei lá, 10. Formei minha realimentação e formei um ganho 10. Independente se seja inversor, não inversor, o que quer que seja. Tanto faz. Tá? Formei ganho 10. Aí eu te pergunto, quanto que é a banda? Pô, a banda vai ser tal qual 10 vezes essa banda de 4 MHz. Tá? Então, o que eu estou falando é AV vezes a banda do meu circuito vai dar 4 MHz. Tá? Aí você calcula, fala, beleza, se o meu ganho é 10, quanto que é minha banda? Minha banda aqui vai dar 400 kHz desse circuito hipotético. Peguei o mesmo circuito, troquei um resistor lá dentro e agora ele está dando ganho de, sei lá, 30. Não, para eu poder ter uma conta redonda na minha cabeça. 40. Troquei um resistor lá e virou ganho de 40. Tá? O produto ganho em banda dele fica constante. Tá? É isso que vocês têm que perceber lá nas continhas. Então, o que eu estou dizendo para vocês aqui, o ganho vezes a banda continua dando 4 MHz. É uma característica intrínseca do amplificador operacional. Tá? Quanto que a banda desse outro circuito aqui? Tá? 400 dividido por 4, 100 kHz. Beleza? Então, normalmente é isso aqui que está acontecendo. Normalmente isso está acontecendo. E assim é que eu consigo estimar quanto que é a banda de um circuito qualquer que eu projetar, sabendo quanto que é o ganho que eu estou projetando. Tá? Sabendo que esse produto ganho banda normalmente é aproximadamente constante. E essa quantidade aqui, ó, ela sempre é dada lá no datasheet. É extremamente importante. Tudo bem, gente? Aí do que vai depender o número específico desse ganho banda? Projeto interno lá do amplificador operacional, tá? Normalmente, circuitos, vocês vão ver que vocês não encontram amplificador operacional com esse produto ganho banda muito grande, assim. Normalmente é nessa faixa de megahertz, quando você encontra muito, tá? Normalmente, o que o cara lá na fabricante do amplificador operacional está tentando fazer é um a zero muito grande aqui, ó. Tá? É muito mais fácil fazer um circuito com um ganho muito colossal do que fazer um circuito com uma banda muito grande. Tá? Agora a questão é, quanto mais para cima esse ponto que tiver, o A0, mais para a direita esse ganho banda anda. Mas essa curva toda desloca para cima. Tá? Aí automaticamente essa coisa meio que desloca para a direita. Okay? Então é assim que esses caras tentam fazer o circuito para operar em alta frequência. Você vai ver que normalmente o cara nem tá tão preocupado em ter um circuitão com uma banda muito grande. O cara que faz o amp-op, tá? Ele tá preocupado com ter um ganho muito monstruoso. Muito, muito ganho mesmo, tá? Porque aí, meio que automaticamente, ele acaba ganhando muita banda quando você for fazer o seu circuito com a realimentação. Beleza. As três próximas não idealidades que a gente vai ver aqui, a primeira delas é o slew rate. Eu nunca achei uma boa tradução para isso, tá? Slew rate. Slew é tipo preguiça, né? Slew rate vai ser a máxima... Tipo o quê, professor? Cortou bem na hora. Eu acho que é preguiça, né? Que significa? Tipo slew, assim. Fica meio arrastado, sabe? Tipo arrastando, né? Tipo você ser uma coisa meio que anda meio arrastando, assim. É tipo essa ideia, tá? Isso aqui é slew. É tipo uma coisa meio arrastada. O que é o slew rate? É a máxima taxa de variação da tensão de saída, tá? É falar o seguinte, ó. O slew vai ser quanto que é o máximo taxa de variação do sinal de saída no tempo, tá? O sinal de saída do amplificador operacional. Se é tensão de saída lá, a saída do amplificador operacional, quanto que é a máxima taxa de variação dessa tensão de saída no tempo, ok? Vai ser um número, e aí ele vai me dar quanto que é essa máxima taxa, tá? Não tem muito o que ficar calculando em termos dessa coisa. O que tem que perceber é o efeito que isso produz, tá? Lá na nota de aula, eu até mostro lá um exemplo com calcula um sinal, tempo de resposta lá, como é que vai ser feito no tempo de resposta, vocês dão uma olhada na continha lá. Mas o que tem que se perceber aqui é o efeito que acontece, tá? Imagina que eu tenho um amplificador, é sempre... O exemplo canônico é fazer um amplificador, um buffer, tá? Que tem aqui a tensão de entrada, uma tensão de saída. Repare que, teoricamente, o que esse cara tem que fazer é V out igual a V in. Ele tem que copiar
na saída, a tensão de entrada, tá? E aí, se eu puser na entrada uma tensão, um degrau, alguma coisa assim, ó, tá? Subindo aqui até uma tensão Azinho, num determinado tempo T0 aqui, tempo, repare que agora eu estou olhando o tempo, tá? O que eu gostaria que acontecesse, ou o que eu esperaria que acontecesse fosse o seguinte, fosse uma cópia, né? Na saída. Eu ver isso aqui assim, tá? No tempo T0, eu subi até o Azinho. Isso aqui é o que eu esperaria acontecer no caso ideal. Só que a ideia do slew rate está falando para mim, olha, problema disso aqui é que eu tenho uma velocidade, é como se eu tivesse uma velocidade máxima com que eu consigo mudar a minha saída, minha tensão de saída, tanto para cima quanto para baixo, tanto para aumentar quanto para diminuir, tá? E aqui você está tentando subir a tua tensão muito rápido, tá? O que vai acontecer de fato na saída do amplificador operacional? Ele vai ficar limitado por uma desenho de azul. Ele vai ficar aqui, olha, no T0, ele vai tentar subir o mais rápido que ele pode, tem uma inclinação, tá? E ele vai chegar nesse, até ele conseguir chegar nessa tensão A aqui, tá? A inclinação com que ele faz isso aqui é 1 sobre o slew rate. É a inclinação que ele consegue subir. Esse slew está me dando a máxima velocidade com que eu consigo subir, tá? É isso que a gente tem que perceber. Porra, eu não consigo subir, transitar meus sinais infinitamente rápido, tá? Lá na nota de aula tem um exemplo numérico para vocês darem uma olhada, tá? Mas como é que eu gosto de perceber o slew, tá? Como é que eu gosto de olhar o slew? Ele forma para mim como se fosse, olhando aqui sempre no tempo, o slew é um fenômeno no tempo, tá? É como se o tempo todo, tá? Eu tivesse uma paredezinha aqui, ó. Tá? O tempo todo eu tenho uma paredezinha que limita o tanto que eu posso inclinar. E aí a saída nunca consegue cruzar essa paredezinha. Tá? Então, por exemplo, se eu estiver tentando pegar aqui e subir o meu sinal com uma certa velocidade, tá? Vai ter alguns pontos aqui, perceba. Vai ter algumas faixas aqui, ó, onde eu estou tentando andar mais rápido do que essa paredezinha. E aí o que vai acontecer? Como se fosse essa parede aí, ela vai cortar aqui meu sinal. Meu sinal, na verdade, vai se comportar como seguindo essa linha vermelha, porque ele não consegue andar mais rápido que aquilo. E nos pontos onde meu sinal de saída não está tentando variar muito rápido, por exemplo, para cá, ó, ele segue normal a vida dele, nada, nenhuma influência. Beleza? Então, normalmente é assim que eu penso no slew rate, tá? Onde que é importante observar o slew rate? Observar no seu sinal de saída quais os pontos no tempo onde ele está tentando variar mais rápido, muito rápido, e ver se ele está ficando limitado ou não, tá? Esse fenômeno aqui é um fenômeno que vai gerar distorção. Ele como se ele pegasse, de alguma forma lá, destruísse as formas de onda na tensão de saída, tá? Se eu puser um seno e o slew rate acabar me limitando na tensão de saída, na saída eu tenho uma coisa que é um seno meio estragado, tá? Se eu tenho aqui uma entrada que é um degrau, meu degrau ficou meio estragado. Se eu tenho aqui uma saída que é exponencial, minha exponencial fica meio estragada, ok? É um fenômeno que a gente chama de não linear, tá? Gera distorção. Pouco mais para frente a gente vai definir, na segunda metade do curso a gente vai falar bem mais sobre distorção, tá? Vou definir, inclusive, como medir essa distorção e tal. Por enquanto aqui só pense assim, pense uma coisa mais informal que é, estragou tua forma de onda, a gente está chamando de distorção. Próximo. Próximo na idealidade. Todas essas que eu mostrei para vocês aqui, tá? Vamos lá. Ganho finito. Excursão de saída. Largura de banda finita. E o slew, a gente tem que aprender a conviver com eles. Não tem muito que a gente possa fazer no circuito para meio que tentar melhorar. A única coisa que eu posso fazer é procurar um amplificador operacional que tenha alguma dessas características melhores para o que eu estou tentando fazer. Eu não tenho muito que eu possa mexer no meu circuito.
para o mesmo amplificador operacional, mexer no nível do circuito e melhorar alguma coisa. Não tem muito o que fazer, tá? Esses 4 caras aqui. Esses 2 próximos, eu gosto de mostrar eles inclusive separados, porque eles têm o que fazer no circuito. E não só eles têm o que fazer, como a gente tem que fazer alguma coisa, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Se a gente não fizer nada no nível do circuito, no projeto do circuito, na hora de montar as realimentações lá, as coisas, se a gente não fizer nada, não vai funcionar. Basicamente é isso, tá? Então vamos lá. O primeiro deles aqui é o que eu vou chamar de tensão de offset. Tensão de offset ou tensão de deslocamento. Vamos ver em livro em português, a gente vai chamar assim, tá? O que é tensão de offset? A tensão de saída do amplificador operacional, ideal, né? A gente definiu assim, Vout é igual a 0 vezes o Vin, onde o Vin é V mais menos V menos, é a diferença de tensão que tem na entrada dele, tá? Pensando malha aberta aqui, malha aberta, tá? Isso quer dizer que, do ponto de vista se eu traçar aqui a curva característica, ó, Vin, Vout, do amplificador operacional em malha aberta, tá, gente? Ele vai ser alguma coisa assim, é assim que eu esperaria. Tem uma inclinação, quanto maior esse A0, maior essa inclinação aí, eu quero uma curva bem mais vertical que eu puder, mas é uma reta passando pelo zero. Uma reta passando pelo zero. Quando vem é zero, isso aí dá zero. Só que o circuito, de verdade, ele nunca bate no zero. Assim, praticamente impossível você projetar o circuito que cruza direitinho ali na origem. Normalmente, essa curva está deslocada ou para a esquerda ou para a direita. Ou para mais ou para menos. Normalmente, tá? Mas não importa para que lado que ela está deslocada. Tudo bem, gente? O efeito é sempre o mesmo. Não importa para que lado. O que importa é que ela está meio deslocada ali, ela não está passando no zero. Ela está passando, está cruzando aqui, num ponto que eu vou chamar de VOS. Essa tensão VOS é o que eu estou chamando de tensão de offset. Tá? É onde que a minha curva, característica do amplificador operacional, está cruzando o eixo das abscissas aqui. Tá? Onde que ela está cruzando. Okay? É isso que eu estou chamando de tensão de offset. Tá? Perceba uma coisa. E aí volta lá nas primeiras aulas. Vou mostrar para vocês. Cara, se eu tenho uma curva, eu quero deslocar para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo, eu boto uma fonte de tensão junto. Ou uma fonte de tensão ou uma fonte de corrente. No caso aqui, eu vou botar uma fonte de tensão. É tudo tensão. Tá? É tensão de entrada, é tensão de saída. Então, eu vou modelar com uma fonte de tensão, porque acaba fazendo um pouco mais sentido. Tá? Acaba sendo um pouco mais compatível que com as coisas, mas você pode modelar meio que do jeito que quiser. Mas vamos lá. Esse aqui é o clássico. Como é que a gente considera esse efeito no circuito? É como se fosse, tá? Como se fosse. O meu amplificador operacional, tá ele lá, o amplificador operacional, vou chamar aqui de ideal, e é como se tivesse uma fonte de tensão aqui dentro, conectada aqui dentro, cujo valor seja VOS, do lado de cá é a tensão V+, do lado de cá a tensão V-. E é como se fosse isso aqui dentro do triângulozinho, lá dentro lá. Como se tivesse um amplificador operacional ideal, lá dentro do amp-op, vermelhinho, tá? Como se tivesse um amplificador ideal, e numa das entradas tem uma tensão, está somando uma tensão, tá? Professor, em qual das entradas eu boto esse VOS aqui? Tanto faz. Onde ficar mais fácil para você analisar? Tanto faz. Literalmente, tanto faz. Não importa, tá? Se você pegar aqui e botar no V+, tá, meio que está dizendo que está deslocado para a direita. Se você puser aqui no V-, está dizendo que está deslocado para a esquerda. Mas, tipo, não importa. Tanto faz. Vocês vão ver aqui que dá sempre o mesmo efeito. Professor, o menos e o mais é sempre virado para esse lado aqui, do jeito que você desenhou? Tanto faz. Tanto faz. Se você quiser botar o mais do lado de cá, o menos do lado de cá, o mais do lado de cá, o menos do lado de cá, vai dar a mesma coisa, tá? O importante é perceber o que vai acontecer, o efeito lá na saída. Sim, vamos lá. Obviamente, né? Se eu inverter a polaridade aqui, vai inverter o que está acontecendo aqui. Em vez de mais VOS, vai para menos VOS em algum lugar. Mas o que importa para mim é aparecer uma constante. Não interessa se essa constante é positiva ou negativa. Interessa para mim aparecer uma constante lá no final. E eu ver o que o meu circuito faz com essa constante. Tá? Vou calcular algumas coisas aqui para vocês. Tudo bem? Beleza. Do ponto de vista dessa equação aqui, ó, o que aconteceu então? Tá? Do ponto de vista dessa equação, o que aconteceu foi
Agora eu vou considerar a seguinte equação. Ó. Vout vai ser a zero, o ganho não mudou, V mais, menos V menos, mais uma tensão de offset. Mais, menos, tanto faz. Tá? E aí, se você olhar aqui, juntar, do jeito que está lá no desenho, quer dizer juntar esse termo com esse termo aqui. Se você quiser botar na ponta inversora lá do seu aquela tensão VOS lá, na ponta inversora, quer dizer que você está combinando esses dois caras aqui, ó. V mais menos V menos. Só isso você está fazendo de diferente, tá? Na prática, não importa. Tudo bem, gente? Não importa nem a polaridade, não importa onde você coloca. Agora, uma coisa importa muito. Já vi isso aluno fazendo muito em prova, tá? Porque vocês vão ver que a próxima não idealidade tem a ver com correntes. A gente vai botar as fontes de corrente. E aí, esse cara aqui é o seguinte. Se você modelou a tensão de offset no lado positivo do amp-op, não coloque nada no negativo. Se você colocou no lado negativo, não coloque nada no positivo, só bota de um lado. É para ficar assimétrico mesmo o negócio. Tá? Assimétrico mesmo esse negócio aqui. Beleza? Muita atenção nessa hora aí. Tá? Beleza. Vamos dar uma olhada no efeito desse cara em alguns circuitos. Aqui, para vocês, eu vou pular as continhas intermediárias para poder andar um pouco rápido, tá? Tentar descrever o efeito, como é que a gente conserta as coisas. Lá nas notas de aula, tipo, as continhas estão lá, todas detalhadas, dá uma olhada nas continhas, tá? Mas olha só um negócio aqui. O que acontece na topologia não inversora quando eu tenho tensão de offset envolvida? R1, R2. Esse aqui é o circuito, tá? Esse aqui era o circuito original, né? VIN, tá? Como é que eu faço para modelar a parada? Eu posso vir aqui e escolher, tá? Eu posso escolher colocar a tensão de offset aqui, que é, para mim, o que me parece mais fácil de calcular. Ou eu posso colocar ela aqui no meio do caminho, que, para mim, fica mais difícil de calcular. Nos dois casos, tem que chegar nas mesmas conclusões. Tá? Inclusive, é um exercício interessante. Vim aqui, botar a fonte de tensão bem aí onde eu marquei de azul e calcular a coisa e ver se chega no mesmo lugar. Tá? Mas aqui, no meu caso, eu vou botar a fonte bem aqui. Ó, tá? Menos, mais, VOS. Beleza? Aí, repare. Repare um negócio aqui, tá? Antes eu tinha o seguinte. Vout. Perdi a tampa da caneta aqui. Antes eu tinha Vout é igual a Vin vezes, só o Vin, sem nada, sem a tensão de offset, tá? Vezes 1 mais R1 dividido por R2. Só que agora o meu Vin apareceu somando alguma coisa, porque esse Vin, antes, o que era o Vin, era o ponto que era a tensão que aparecia aqui, ó. Tá? Era isso que tinha antes, no caso ideal, quando não tinha tensão de offset. Na hora que eu botei a tensão de offset envolvida aqui no meu modelo, a tensão que o amplificador operacional está vendo, tá? Vai ser Vin mais alguma coisa. Vin mais o VOS. Então, o que vai aparecer aqui? Ele não está vendo Vin. Ele está vendo agora Vin mais VOS. Beleza? E aí, se eu expandir essa coisa aqui, eu estou vendo o seguinte, ó. Vin 1 mais R1 dividido por R2, que é o que eu tinha antes, mais VOS 1 mais R1 dividido por R2. Não me interessa se o VOS é positivo ou negativo, tá? Só interessa que é uma constante. Repetindo. Repare um negócio aqui, o que aconteceu? O que o circuito fez, tá? Ele fez o que ele tinha que fazer, que era o que eu esperava que ele fizesse antes, era o efeito que tinha antes. Ele vai dar um ganho na saída. Só que, repare que ele pegou o meu VOS, que normalmente é uma tensão pequenininha, normalmente é pequena, milivolts, até menos microvolt, tá? E ele deu um ganho no meu tensão de offset. Então, o que eu estou falando para você aqui? O que é a minha conclusão vendo isso? Se antes tinha um defeito que era pequenininho, na hora que o circuito fez o processamento dele, processou a entrada, ele aumentou o defeito. O defeito ficou maior. Maior quanto maior for o ganho
que eu botar aqui no meu circuito. Ok? Maior será quanto maior eu botar o ganho no meu circuito. Se você está usando um estágio de amplificador operacional, é meio que ok, tá? Meio que ok. Normalmente, assim, não chega a ser um problema. Só que, quando a gente está fazendo um circuito com amplificador operacional, é razoavelmente comum a gente fazer uma cascata de vários caras para ter ou bastante ganho combinado, tá? Ou para formar um filtro. E aí, combinando funções diferentes com vários amplificadores operacionais, tá? Todos eles realimentados aqui, tá? Obviamente, ok? Estou dizendo só como se fossem, sem mostrar as realimentações. Mas aí, o que está acontecendo? Se eu fizesse uma cascata, tá? Usar vários em sequência, amplificadores operacionais. Opa, tem uma tensão de offset, e a tensão de offset vem aqui e aumenta de tamanho. Aí a tensão que era, sei lá, vamos supor que fosse 1 microvolt. Eu dei ganho de 10, ela virou 10 microvolts. Aí na hora que eu venho para o segundo estágio aqui, eu dei esse ganho de, sei lá, 100. Tenho 10 microvolts, eu começo a ter milivolts. 1 milivolt. Aí se eu tenho aqui 1 milivolt, eu dou ganho de, sei lá, mais um 100, eu começo a ter 100 milivolts. Milivolt normalmente já está do tamanho do meu sinal que eu estou interessado quando a gente está usando o amplificador operacional aqui. Tá? E aí o que eu estou falando para você é, cara, a tua tensão aqui está deslocando, começando a deslocar muito, tá? Lembrando que esse VOS é uma tensão constante. Eu não sei quanto que é, mas é constante, tá? Então, o que eu estou dizendo para você? Que meu sinal, lá na saída do primeiro estágio, aqui, ó, nesse ponto 1 aqui, ele está excursionando, mas ele está excursionando em torno de uma tensão aqui que subiu. Aí, quando eu passo para o segundo estágio, essa tensão constante aqui, ela aumentou. Porque é o VOS do primeiro estágio, vezes o ganho do primeiro, vezes o ganho do segundo. Então, meu sinal começa a excursionar aqui em torno de alguma tensão um pouco mais alta. Venho para um terceiro estágio. A tensão começa a excursionar em torno da tensão mais alta ainda. Qual que é o problema disso? Se a excursão de saída do amplificador fosse infinita, não tinha problema nenhum. Eu vim aqui depois e dava um jeito de corrigir. Tá? Usa um capacitor e a gente consegue corrigir isso, tirar o DC. Tá? Qual que é o problema disso aqui? É que, dependendo da quantidade que eu subir ou descer aí, pode ser que eu passe daquele VOH, certo? E aí, na saída, eu não vou ver o meu sinal excursionando lá, o seno bonitinho ou qualquer coisa, ou minha voz, ou alguma coisa assim. Eu vou ver uma constante, tá? E aí, meu sinal morreu. Acabou. Não funciona mais, tá? Então, assim, nossa, eu já dei consultoria mais de uma vez, tá? Não foi só mais de uma vez que o sujeito estava fazendo um filtro discreto lá, em alguma ponto do circuito para filtrar alguma coisa. Nem era a frequência muito alta, não era para dar problema. E aí ele media lá, ligava o troço dele, media lá e ficava a tensão travada lá no VDD, ou perto do VDD, ou perto do VSS, né? E aí o sujeito gastava semana tentando debugar o negócio, e aí ele olhava e falava, cara, não sei o que está acontecendo. Aí você vai olhar, na hora que, primeira coisa que você bota lá a medida lá, pum, porra, a saída tá travada no VDD ou tá travada no VIN, ou no V-, tá? No VSS. Primeira coisa que eu penso é, se eu ver uma cascata assim, ó, se eu ver vários caras na saída, 2, 3 já, tá? Vários, quer dizer, 2 ou 3. Se eu vejo alguma coisa assim, circuitos em cascata, na hora eu já penso, beleza, tem alguma coisa puxando o VOS aqui tentando deslocar para cima ou para baixo, tá? Como é que você pode mitigar um pouco esse efeito, tá? Como é que você pode mitigar um pouco esse efeito aqui? Primeira coisa que você pode fazer é, se alguns amplificadores operacionais, alguns, não são todos, tem um parzinho de entradas lá que ele vai chamar de offset null. Offset null, beleza? Tem um parzinho de entradas, que não é o VDD, não é o VIN, VMAS, não é nada disso. Tem outro parzinho de entradas lá, tá? Para que serve? Como é que usa, tá? É um parzinho de entradas que você, botando um divisor resistivo ali, você controla quanto que vai acontecer de offset, tá? Basicamente, o que você faz, beleza? Você bota aqui um potenciômetro aqui, tá pequeno, né? Deixa eu desenhar isso aqui direito.
Tem um parzinho de entradas lá, o offset null. O que você faz? Você bota, normalmente, tá? Um potenciômetro aqui. O pino do meio, pino central, você bota na referência. Você quer realmente fazer um divisorzinho de tensão ali, tá? E aí, à medida que você mexe esse potenciômetro, tá? Tensão, opa. Tensão, isso aqui tá errado. Mexe assim, ó. Esse cara aqui você conecta ali, esse cara aqui você bota no VDD ou bota no VSS, dependendo do circuito que você está tratando, tá? Aí o que você está fazendo? À medida que você mexe no potenciômetro, você aumenta ou diminui a tensão entre esses dois terminais, tá? Você bota mais tensão ou menos tensão. O que você está fazendo com a curva? O que você está fazendo com a curva do amplificador operacional lá, curva característica, tá? Você mexe no potenciômetro, você pega esse ponto aqui e arrasta ele para a esquerda ou para a direita. E aí o que você faz, tá? Normalmente como é que você calibra, tenta calibrar isso. Você faz o buffer, forma o buffer lá, né? Faz a realimentação aqui. Faz o buffer. Bota uma tensão conhecida aqui, sei lá, 1 volt. Fica medindo do lado de cá, 1 volt. E aí vai ajustando essa tensão até ficar o mais ajustadinho possível, igualzinho a entrada, tá? Qual que é o problema de fazer isso manualmente? Que normalmente a gente não consegue fazer um negócio assim, tipo, muito cravado. A gente consegue fazer mais ou menos ali, pá, dá uma melhorada, tá? Ou isso aqui é uma coisa de circuito clássico. O LM411, por exemplo, tem isso aí. Como é que é os circuitos mais atuais, tá? Circuitos um pouco mais modernos, eles não têm essa entrada, eles não têm isso aí. Eles não têm esses pinos aí, tá lá só VDD, VSS, V+, V-, V-out. Não tem esse par de pinos de controle. Normalmente, o que tem lá dentro, então? Tem algum circuitinho, e às vezes é digital mesmo, que ele tem lá os pinos internos, ele entra num modo, quando você liga ele entra no modo de cancelamento de offset, ele se configura lá internamente, tá? Para fazer essa coisa. Ele sozinho faz a medição de quanto que é o erro que está acontecendo de offset. Ele sozinho calcula quanto é que tem que ser a tensão de compensação e produz a tensão internamente. E aí ele, pum, bota lá, tipo, meio que se autocalibra, tá? É o que a gente chama de zero canceling lá, tá? Offset canceling. Ou automático, tipo, cancelamento automático de offset. Beleza? Normalmente, circuitos hoje, quase tudo que eu vejo, tem alguma coisa parecida com isso já internamente lá, tá? Do ponto de vista de quem está olhando de fora, não preciso muito me preocupar com isso. Não tenho muito o que ficar calibrando na mão, tá? É excelente usar isso. Recomendo fortemente. Segunda coisa que você pode fazer para melhorar isso aqui, esse efeito, tá? Porque ainda assim vai ter um pouco de offset lá, tá? O que você pode fazer é tentar cancelar, não deixar isso aqui ser transmitido de um ponto do circuito para o outro. Porque perceba, o VIN é sinal, ele está mexendo. O VOS, vezes o ganho, é uma constante, tá? Como é que eu evito uma constante de passar de um lado para o outro do meu circuito, tá? Constante é tensão baixa. E aí pensa o seguinte, lembra o capacitor? A impedância dele era 1 sobre J ômega C. Opa. Ômega C. 1 sobre J ômega C. Isso quer dizer o seguinte, para frequência baixa, quando o ômega é um número pequeno, a impedância, a resistência equivalente é grande. É como se fosse um circuito aberto. Para frequência alta, para frequência um pouco mais alta, a impedância, a resistência equivalente é mais baixa. Fica mais parecido com um curto-circuito, tá? Então, o que a gente pode fazer? Usar isso, tá? Fazendo a seguinte coisa. Cara, entre dois estágios quaisquer aqui, ó, bota capacitores, tá? Bota capacitores. Um pouco mais para frente a gente vai melhorar isso, a gente vai calcular esses capacitores quando eu falar um pouco mais lá dos circuitos com transistores e tal. Mas põe alguns capacitores, porque ele impede dessa tensão aqui, ó, VOS vezes um ganho, ela impede que esse cara passe para o lado de cá, que o próximo estágio veja isso. E aí, na última ponta aqui, você está sempre vendo algum erro, só que você mitiga, diminui um pouco esse efeito de acumular o erro e ficar multiplicando um monte de ganhos, tá?
o offset do primeiro cara ficar multiplicando por muitos ganhos aí no meio do caminho, tá? Então, normalmente a gente coloca isso aqui, tá? Isso aqui não vem sem problemas, tá, gente? Colocar esse capacitor não vem sem problemas, porque a gente mexe na banda dos circuitos, tá? Então, normalmente, o que a gente tenta fazer é calcular esses capacitores aqui, eles têm que ser suficientemente grandes, tá? Suficientemente grandes para que o circuito, o sinal que eu estou interessado está passando sem nem perceber esses capacitores, e o DC está ficando para trás, tá? Problema é, se a frequência do sinal que eu estou interessado é razoavelmente baixa, os capacitores que eu preciso botar são muito grandes. E aí fica muito difícil fazer isso aqui. Tudo bem? Mas, normalmente, tem que fazer isso, tá? Normalmente, tem que fazer isso. Professor, Sim, sim. o LM741 tem 2 entradas para offset null, né? Isso aí, é um par de entradas, normalmente, tá? Porque, pois é, mas ele liga, tipo, ele não deveria ligar um desse com, sei lá, entrada AV+, ou AV-. Aí, Como tipo, assim? outro ele... Tipo, um offset null eu ligo com potenciômetro num V+, né? Ou num V-, da alimentação do chip, para eu poder controlar essa... Uhum. E o outro? O outro o quê? A outra porta de offset null. Uai, filho. Não é um par de terminais aqui, ó? Não é um par de terminais aqui, ó? Oh. Não é um parzinho de terminais? Sim. O potenciômetro é um divisor resistivo, tá? Potenciômetro é um divisor resistivo. Você pega uma ponta do divisor, liga aqui, pega o meio do divisor, liga aqui. Essa outra ponta aqui, ou vai no VSS ou vai no VDD. Ah, tá. Beleza? Aí quando você Beleza. mexe no potenciômetro, tá? O que você está fazendo? Você está mexendo no valor do R1 e no valor do R2. O que o potenciômetro fala para você é que R1 mais R2 é igual a uma constante. Mas ele mexe o valor específico do R1 e do R2. Quando você gira ele lá, você aumenta o R1 e diminui o R2, ou vice-versa, ou ao contrário. Tudo bem? Beleza. Então, na realidade, ele vai pegar essa diferença de tensão entre as portas de offset null, né? Isso. Isso. O Ah, que você tá. faz lá no offset null, você bota uma tensão, você produz uma tensão, e aí essa tensão ela meio que soma lá no VOS, sacou? E aí você mexe, tipo, é um pouco mais complicado que isso, que tem um ganho lá dentro internamente também e tal, mas essencialmente é isso. Você produz uma tensão, e aí você mexe na tensão, você desloca a curva para. Tipo, ele te permite deslocar a curva para a esquerda ou para a direita lá do amplificador operacional. Beleza. Aí, Valeu. aí como é que você calibra isso, né? Você precisa calibrar de alguma forma. Você faz o buffer, tá? É o jeito, pelo menos é assim que eu faço. Tem vários jeitos de fazer, na verdade, tá? O jeito que eu faço é esse. Se eu puder fazer, isolar meu amplificador operacional, porque normalmente é isso, é a dificuldade, tá? Tem que conseguir isolar ele lá no meu circuito e montar e conseguir fazer essa montagem, né? Então, se já tá lá numa placa, eu preciso prever uns jumpers na minha placa para poder desconectar o circuito normal da placa, o circuito qualquer que tem lá conectado nele, e eu poder fazer essa conexão aqui. Tá? Então, normalmente eu boto se eu preciso disso no meu circuito, eu boto lá uns jumpers, de tal forma que eu consigo desconectar o amp-up do circuito sem precisar tirar ele da placa. Tá? E tem esse detalhe. Mas normalmente o que eu faço é botar uns jumpers lá, boto uns fiozinhos lá, na hora de calibrar, eu só vou fazer uma vez. Eu boto os fiozinhos lá, faço o buffer, desse jeito aqui, boto uma tensão constante do lado de cá, tá? Fico medindo a tensão do lado de cá, e aí fico mexendo lá no potenciômetro lá, normalmente já está na placa também, já não fiz no projeto, estou mexendo no potenciômetro, até tentar igualar a entrada com a saída. O melhor que eu puder. É isso que eu faço. É isso que meio que todo mundo faz. Tudo bem? Beleza. Beleza? Beleza. Uh, para frente aqui. Dei uma olhada lá que eu mostro como o trato lá na nota de aula, tá? Essa história do capacitor. Aqui o que eu tô. Aqui eu vou dar uma olhada numa outra coisa, tá? Quando eu estou fazendo integradores, o amplificador integrador, normalmente a gente usa integrador para caramba para fazer filtros, tá? Quando eu faço o integrador, ele é especialmente sensível a essa história da tensão de offset, tá? Dá uma olhada aqui no que está acontecendo. Olha só, o integrador é esse circuito aqui. Integrador, que a gente viu, C, R. Eu vou botar minha tensão de offset lá de cá. Tensão de offset lá de cá.
E a minha entrada está aqui. Opa, perdão. A minha entrada está aqui, ó. VIN do circuito está aqui. Beleza? Olha o que acontece se eu colocar o VIN igual a 0. Se eu quero VIN igual a 0, tá? Eu estou fazendo integral de 0. Integral de 0 é uma constante. O que quer que tinha lá na saída, fica constante. É isso que eu gostaria que acontecesse, tá? Só que se eu puser VIN igual a 0 aqui, tá? O meu circuito tá vendo, ó, Vout tá vendo aproximadamente 1 mais 1 sobre SRC VOS. Porque agora eu boto 0, mas a ponta do meu amplificador operacional aqui não tá vendo mais 0, ele tá vendo VOS, tá? Isso daqui é um problema, tá? Vou mostrar lá para vocês. Isso aqui é um problema, tá? Lembra? Vamos abrir aqui. Isso aqui tá escrito o seguinte, ó, VOS mais a tensão de saída. Aparece o offset lá. Só que perceba que o offset não está multiplicado por nada. Então, se ele é um número pequenininho, ele está pequenininho. Beleza. Só que esse outro termo é bastante problemático, tá? Porque ele está aqui, ó, 1 sobre SRC VOS. E aí eu falei para vocês, toda vez que você vê aqui, ó, 1 sobre S, quer dizer que você está calculando integral de alguma coisa, tá? Então, eu estou fazendo aqui no tempo, esse termo aqui é integral, é 1 sobre RC, integral de VOS, dt. Só que, professor, VOS é uma tensão constante. Ele sai da integral. Pois é, esse é o ponto, tá? Isso aqui vai ser ainda, ó, VOS dividido por RC, integral de dt. De 1 dt. 1 vezes dt. Quanto que é a integral de 1 vezes dt? É t. VOS por RC vezes t. É uma linha. Integral da constante é uma reta. Tá? Você viu lá em cálculo 1. O que isso aqui está falando para mim? Está falando para mim o seguinte. À medida que o tempo vai passando, a tensão de saída vai aumentando. À medida que o tempo está passando, a tensão de saída está aumentando. E não tem nada que eu possa fazer para controlar isso aqui, do jeito que está aqui. Não tem nada que eu possa fazer para controlar isso, do jeito que está aqui, tá? Isso aqui, problema muito típico e seríssimo, tá? Por quê? Você liga seu amplificador operacional, você liga lá seu circuito, tem um integrador lá, tem um capacitor alimentando, então meio que tem uma integração lá acontecendo. Você liga o seu circuito, ele está funcionando. Sei lá, tá lá bonitinho lá funcionando. Só que a tensão de saída tá lá começando a aumentar. Normalmente é meio devagar isso, tá? Normalmente é meio devagar isso. Porque perceba, ó, o VOS normalmente é um número pequeno e é 1 sobre RC. Tá? Normalmente é um número razoavelmente grande, a banda do circuito. Então, esse número aqui ó, que está multiplicando normalmente é pequeno. Tá? Então, esse fenômeno é devagar. Só que você liga lá o teu circuito e aí ele começa funcionando. E aí, depois de um tempo, ele simplesmente parou de funcionar. A tensão lá saturou no VDD ou no VSS. E aí você não sabe por quê. E quando eu digo que é lento, tá? Lento para eletrônica é alguns segundos. Alguns segundos é uma eternidade aqui para eletrônica. Mas para a gente, ser humano, que está olhando o circuito, a gente gostaria que o negócio funcionasse, sei lá, por vários dias, por várias semanas, sem desligar. Ele funciona por alguns segundos, por alguns minutos, e aí para de funcionar. Tá? A tensão satura lá em VDD ou VSS. Por quê? Porque ela foi crescendo ou foi diminuindo, tá? Se o VOS for negativo, ela foi crescendo sem limite. E eu não tenho nada o que fazer aqui. Se eu não fizer nada, lascou, tá? Como é que conserta esse negócio? Essa é a pergunta, hein? Pô, professor, alguma coisa que eu posso fazer? Tem. Aí vocês vão ver a continha lá no detalhe na nota de aula, tá? Mas qual que é a ideia básica de corrigir ou de melhorar esse problema aí? É fazer o seguinte. VOS. Meu circuito está aqui, a alimentação. RC. Qual que é a ideia básica, tá? A ideia básica é formar algum caminho para você conseguir descarregar esse capacitor, tá? Formar algum caminho para você descarregar esse capacitor, para você alterar com velocidade com que ele carrega ou descarrega, tá? Normalmente, o que a gente faz? A gente bota um outro resistor aqui, que eu chamo aqui de R2, vou chamar esse cara de R1,
chamar esse cara de C1, que é como está na nota de aula, e a gente bota um outro caminho para essa coisa acontecer, tá? Lá na nota de aula isso aqui está detalhado, o que está acontecendo, tá? Cadê a minha coisa? Lá na nota de aula isso aqui está detalhado, o que está acontecendo. Ah, tá, pronto. Lá na nota de aula tem as continhas, mas você vai chegar na conclusão de que o efeito disso aqui, tá? No VOS, quando a minha entrada é zero, quando a minha entrada aqui, ó, é zero, se eu tô olhando o VOS, eu consigo dar um ganho nesse cara. Eu vou ficar com VOS 1 mais R1 sobre R2. Beleza? Na frequência baixa, tá? E aí, o que a gente vai tentar fazer no circuito? A gente vai tentar minimizar o valor desse R1 sobre R2. A gente vai tentar minimizar o valor do R1 sobre R2. Para quê? Para dar o mínimo de ganho possível nesse VOS. Tá? O mínimo de ganho possível nesse VOS. Porque aí diminui esse efeito lá no integrador. Tá? Diminui esse efeito integrador. Lá na nota de aula isso também está feito, só que isso aqui tem uma consequência. Tá? Tem uma consequência, que é o seguinte. Antes, a resposta em frequência do meu circuito do integrador era assim. Tinha um polo na origem. O que eu fiz aqui agora é deslocar meu polo da origem. Tá? Eu tirei meu polo da origem. Quando eu fiz esse cara aqui, ó, acrescentei esse cara. Então, em vez de ver essa resposta em frequência, eu vou ver isso aqui, ó. Desloquei meu polo da origem. Tá? Por que isso aqui faz melhorar o efeito do VOS? Porque o VOS, olha só o que era o grande problema. O VOS é uma tensão constante. Tensão constante. Ele está na origem, frequência aqui, tá? Lá na origem eu estava dando o ganho de menos 20 dB por década, tá? Esse menos 20 dB por década é o efeito de integração. Integral, tá? Esse menos 20 dB por década é o efeito da integral. Ou a integral produz esse efeito de menos 20 dB por década, se você quiser pensar, tá? Lá na origem, eu estava integrando. O que eu fiz aqui colocando aquele R2? Eu desloquei o ponto onde eu começo a fazer integral na frequência. Isso aqui é na frequência. Eu desloco ele, eu tiro do zero. Então, na frequência baixa, eu não estou calculando integral mais. Tá? Na frequência baixa, eu estou dando ganho. Quanto que é o ganho? 1 mais R1 dividido por R2. Por isso que você quer o mínimo ganho possível nesse caso aqui. Okay? Porque o VOS vai ver um ganho constante. Mas ele não vai ver o efeito de integral, que é o problema de que no tempo você vai melando tua saída, tá? Então, consertou isso. Piorou do ponto de vista aqui da quanto fica o erro, mas pelo menos agora o erro fica constante, ele não mexe mais no tempo, tá? Qual que é o problema disso? Você tem que calcular essa banda aqui, aí tá feito lá na nota de aula, tá? Como é que é a equação desse negócio. De tal forma que o seu sinal esteja todo aqui dentro, porque você quer que o seu sinal veja integral. Você quer que o seu sinal veja integral. Ok? Obrigado. Chegou a melhor hora do dia, o café. Obrigado, meu bem. É isso que você quer fazer. Então, você tem que ter um certo cuidado na escolha daquele R2 e na escolha do capacitor que você está usando, para não deslocar esse ponto aqui, a banda, não ter uma banda muito grande no teu circuito, porque se você tiver uma banda muito grande, você vai ter uma faixa muito grande de frequência, você não está calculando integral, ok? Mas é um típico problema que não tem uma solução, você tem que meio que conviver, tá? Tem dois problemas, um é muito pior do que o outro. Esse problema aqui, esse fenômeno aqui, é muito pior do que eu ter uma tensão constante lá na saída. Tá? Porque pelo menos assim, pelo menos com isso aqui, meu circuito funciona. Tá? Pelo menos com isso aqui, meu circuito funciona. E, obviamente, você pode combinar isso com outras técnicas, tá? Obviamente, se você precisa fazer uma cascata de circuitos, você vai usar um capacitor aqui na saída para ir desacoplando esses caras. A gente vai melhorar, a gente vai falar mais sobre esse desacoplamento na segunda metade da disciplina. Fecha a porta aí, por favor. Eu tô esperando os gatos. Eles vão sair por aqui. Você acabou de criar uma escadinha pra eles.
Deixa eles aí agora. Vambora. Meus gatos invadiram o escritório aqui, gente. Beleza. Seguindo. A última não idealidade que a gente vai ver aqui é o que a gente vai chamar de correntes de polarização. Correntes de polarização, tá? Que é o seguinte. Na hora que a gente estava operando aqui o amplificador operacional ideal, a gente veio e falou, olha, no caso ideal, essa corrente que está entrando aqui é 0 e essa corrente que está entrando aqui é 0. A gente falou que tinha impedância de entrada infinita. Tá? A gente virou e falou, cara, tem impedância de entrada infinita, a corrente é 0. É isso que a gente está querendo dizer. Tá? No caso dos circuitos de prateleira, tá? Dependendo da tecnologia com que isso aqui for fabricado, e a gente vai tratar disso na segunda metade da disciplina, porque a gente vai ver dois tipos diferentes de transistores, a gente vai ver transistores bipolares e a gente vai ver transistores de efeito de campo, tá? O transistor de efeito de campo, eu consigo controlar ele sem corrente, só com tensão. Se a entrada do seu amplificador operacional for feita com esse tipo de transistor, essa corrente aí normalmente é muito perto de 0 mesmo, tá? É realmente assim impressionante tipo, como é próximo de 0, ok? Só que a gente vai ver isso também na segunda metade do curso. O transistor de efeito de campo ele é muito sensível ao toque, a pegar nele, fisicamente eu botar a mão nesse negócio, tá? Então é bastante comum a entrada dos nossos circuitos ser projetada com transistores bipolares, que eles são muito mais resistentes à descarga eletrostática, tá? O seu circuito fica muito mais fácil de mexer, você pode pegar na placa, você pode pegar no circuito, pegar com a mão mesmo, que ele não queima, tá? Problema, que é o que a gente vai ver, para ligar o circuito, para ligar o transistor, eu preciso colocar corrente nele. Eu não consigo controlar ele sem dar corrente para ele. Tá? A gente vai ver como é que funciona isso, o efeito dos transistores, e isso acaba refletindo nos circuitos que são feitos com eles, o amp-op inclusive. Tá? Então, tem alguns amp-ops, tá? Tem alguns amp-ops, a maioria, inclusive, tá? Que precisa de uma corrente de entrada aqui para poder funcionar. Como é que eu modelo isso? Como é que eu vou considerar isso no meu circuito? Tá? Eu vou considerar da seguinte forma. Tem as minhas duas entradas aqui, né? Deixa eu desenhá-las bem para lá. V mais e o V menos. E eu vou considerar que em cada uma das entradas, nesse caso aqui, nas duas entradas, tá? Tem uma fontezinha de corrente drenando um pouquinho de corrente. Eu vou chamar esse cara aqui, ó, de IB1. Eu vou chamar esse cara aqui de IB2. I bias 1 e bias 2. Tá? Bias é polarização. Normalmente é o nome que vocês vão encontrar nos livros. Tá? Professor, precisa colocar essa fontinha de corrente nas duas pontas? Sim, porque cada uma das pontas tem um transistor lá que precisa ser ligado. Cada um vai precisar receber um pouquinho de corrente. Tá? Então, nas duas pontas, isso vai acontecer nas duas pontas. Vocês vão ver que tem alguns circuitos que eu vou botar a fonte de corrente lá, só que ela não gera uma delas não gera efeito nenhum no meu circuito. Aí ela meio que some no meio da análise, tá? Mas a gente coloca nos dois caras. Professor, as duas fontes têm que estar viradas sempre para baixo, assim, tirando a corrente? Não podia ser entrando? Você escolhe a polaridade do jeito que você quiser, tá? Você escolhe a polaridade do jeito que você quiser. Desde que as duas apontadas para o mesmo lado. Se as duas estão tirando corrente, que é o que eu desenho aqui, drenando corrente, as duas estão drenando. Se uma está empurrando, as duas estão empurrando, fornecendo corrente para o circuito. Tudo bem? Segunda coisa, próxima coisa. Normalmente, a gente considera que o IB1 é igual ao IB2. Normalmente, inclusive lá nos datasheets só aparece um número, tá? Se é um número só, é porque as duas correntes são iguais, tá? Ou muito, muito parecidas. Eu aqui, normalmente, eu separo o IB1 do IB2 para que na minha conta eu consiga perceber de onde é que veio de onde que veio cada um dos efeitos que eu estou vendo na equação, tá? Então, normalmente eu recomendo que vocês façam isso, eu carrego na conta
IB1 com IB2 separado. E aí, bem no final, eu falo, beleza, não tem mais o que mexer? Aí eu faço IB1 igual a IB2, e aí simplifico mais o que for possível do circuito, para eu poder saber de onde é que o efeito de cada uma dessas fontes no meu circuito, tá? Porque às vezes o circuito é complicado e tem mais, tipo, um lado influenciando uma coisa, outro lado influenciando outra coisa, ok? Mas esse aqui é o modelo básico, tá? Esse aqui é o modelo básico para isso, tá? E aí a gente considera que dentro do amplificador operacional é como se fosse isso aqui, ó. Como se fosse isso aqui, com o meu triângulo com uma licença poética aqui no desenho, beleza? Como se tudo isso aí estivesse lá dentro do amplificador operacional. Uma pergunta que ninguém fez ainda. Vocês vão ter essa dúvida na hora que estiverem resolvendo exercício, na hora que estiverem lá na selva, lá, mexendo com circuito, placa, ou qualquer coisa que seja, tá? Professor, esse aqui é o 6º efeito que você está mostrando pra gente. Eu preciso colocar tudo junto lá na hora de calcular as coisas? Preciso considerar todos eles ao mesmo tempo, tá? E aí entra uma questão prática contra uma questão teórica aqui. Teoricamente, você pode juntar todos esses efeitos num modelão grandão, um circuitão grandão, com toda essa tralha toda aí que eu mostrei para vocês. Tensão de offset, corrente de polarização, banda. Você pode juntar tudo numa coisa só. Mas vai ficar complicado pra caramba. Vai ficar complicado pra caramba. Deixa eu fazer uma pausa de 2 minutinhos, pessoal, que o diretor da faculdade está falando comigo. Deixa eu só dizer para ele que agora eu não posso. Pronto. Enquanto isso, deixa eu tomar um golinho de café também. Beleza? Você pode fazer lá, juntar todos esses efeitos num circuitão grandão complicado, tá? O problema disso é que vai ficar complicado pra caramba. Então, normalmente a gente não faz isso. O que normalmente a gente faz tá? Primeira coisa que normalmente a gente faz, calcula ou projeta o seu circuito considerando que o seu amplificador é ideal, tá? Considera que é ideal, faz seu projeto, faz sua análise, pronto, guarda isso, tá? Esse caso ideal vira uma referência para você. Ó, isso aqui é o que eu gostaria que acontecesse. Pronto. Aí, 2. Você vem... Para cada uma das não idealidades, você vem fazendo uma análise separada aqui. Ah, coloquei tensão de offset. Qual foi o defeito que apareceu? Coloquei corrente de polarização. Qual foi o defeito que aconteceu? Coloquei banda. Qual foi o defeito que aconteceu? Coloquei o slew. Analisei o slew separado. O que foi o defeito que apareceu? Cada um deles separado, veja qual o defeito que acontece. Beleza? É assim que a gente trata. Um defeito de cada vez e um defeito isolado do outro. Ah, professor, mas isso não me dá uma visão global da parada. Sim, você sempre vai estar errando de alguma forma lá no teu circuito. Só que você consegue, pelo menos você consegue raciocinar sobre o que está acontecendo, tá? Então, sempre faça isso, tá aí. Calcula o caso ideal, ou analisa com o caso ideal, ou projeta com o caso ideal, e usa aquilo como uma referência, e aí considera um defeito de cada vez. Beleza? Um defeito de cada vez, tá? Vamos dar uma olhada aqui no que acontece no caso das topologias aqui, porque esse efeito de corrente de polarização, praticamente a gente consegue consertar ele todo, praticamente todo, em nível de circuito, colocando alguma coisa no circuito, tá? Dá uma olhada só na topologia não inversora, que eu vou usar como exemplo, mas a inversora é muito parecida, tá? O efeito é basicamente o mesmo. Vem. Esse aqui é o circuito que a gente tinha, ó, não inversor, tá? Vem, Vout. Vem, Vout. A gente sabe como é que ele funciona. Na hora que eu estiver considerando a corrente de polarização, o que eu vou fazer? Eu vou botar, ó, uma corrente aqui, IB1. Eu vou botar uma corrente aqui, IB2. Beleza? Primeira coisa a se perceber. Esse IB1
altera a minha tensão de entrada, ou a tensão V+, que está aparecendo aqui? Não. Posso puxar tanta corrente quanto eu queira, que a tensão aqui não mudou. Beleza? Lembra que na hora que a gente desenha V aqui, a gente está considerando que tem uma fonte de tensão ideal gerando essa tensão, tá? Num circuito prático, pode ser que puxar a corrente aqui seja um problema, mas do ponto de vista do que está acontecendo aqui desenhado, nenhum problema. Então, botar esse IB1 aí, considerar o IB1 e não considerar o IB1, tanto faz. Não altera a tensão que o amplificador está vendo. Então, primeiro, eu vou começar a simplificar, tá? Eu coloquei lá, mas vou começar a simplificar. Então, se ele não gera nenhum efeito para mim, eu vou olhar e falar, tira esse negócio daqui porque simplifica um pouco. Segunda coisa a se observar. Esse IB2 está aqui. Lembra aquela ideia de puxar a corrente do amplificador, do divisor de tensão? Muda a tensão que o divisor gera? É o que está acontecendo aqui. Tá, estou puxando corrente aqui agora, tirando um pouquinho de corrente do divisor. Corrente que está saindo aqui não é zero. Então vai mudar o efeito. Você pode fazer de duas formas. Faz lei de Kirchhoff aí, calcula esse negócio. Ou vai dando uma melhorada no circuito. Vai mudando um pouquinho o circuito. Porque olha só o negócio. Isso aqui, ó, não é uma fonte de corrente em paralelo com um resistor? A gente pode trocar isso aqui como se fosse um circuito equivalente de TVNAN, isso aqui, ou de Norton, trocar pelo de TVNAN. E aí eu posso vir aqui e falar assim, opa, posso vir para fins de análise, tá? Entender que esse circuito aí é equivalente a esse circuito aqui, ó. Fonte de tensão vai ser quanto? Menos IB2 vezes R2. R2, a resistência não muda. Tá todo mundo conectado nesse ponto aqui. R1, Vout. Troquei um pelo outro, tá? Calculei o circuito um pelo outro. E aí perceba o negócio. Opa. Perceba o negócio. Se eu quero perceber qual é o efeito do IB, da corrente de polarização na saída, eu posso zerar o Vin, fazer o Vin igual a zero aqui, isolar o efeito só da outra do defeito, né? Isolar o efeito só do defeito e calcular o que acontece. Esse circuito que vocês estão vendo aí, a gente já calculou, tá? É a topologia inversora, tá? Quanto que vai ser o Vout? Eu vou chamar de Vout linha, causado pela corrente de polarização, tá? Causado pela corrente de polarização, vai ser Vin, que é menos R2 vezes IB2, vezes o ganho, que é menos R1 dividido por R2. Menos o ganho do inversor, tá? Aí repara, o R2 corta com R2, menos com menos, isso aqui tá dando R1 vezes IB2. Tá? O que é o que você tem que perceber? A corrente de polarização tá gerando uma tensão de saída constante lá no meu circuito. Tá? Mesmo problema da tensão de offset. Isso aí pode ir acumulando. Isso é o mesmo problema, tá? Pode acabar acumulando ao longo do tempo aí, beleza? Repare que essa corrente fica multiplicada pelo valor do R1, fica multiplicada pelo valor da realimentação que eu estou colocando aqui, tá? Isso indica para mim que na hora que eu estiver projetando o circuito, eu quero procurar o R1 o menor que eu puder. O valor do R1 menor que eu puder, e para ainda assim dar o ganho. Repare que eu não falei nada sobre o R2. O R2 não entrou nessa conta. Tipo, ele cortou lá no meio do caminho. O R2 não influencia. Tá? Então, normalmente o que a gente faz é começar a escolha lá no ganho. Tá? Eu posso escolher o R1 e R2. Normalmente a gente escolhe o R1 de tal forma a minimizar ele. Para quê? Para minimizar esse efeito. Tá? Minimizar esse efeito aqui. Beleza? Só que olha só o negócio aqui. Olha só que coisa curiosa. Eu tenho uma entrada aqui. Repare, tá? A corrente de polarização está afetando como se fosse alguma coisa entrando na entrada negativa no circuito. Só que eu tenho a entrada positiva para operar. Eu tenho a entrada positiva. A entrada do meu circuito aqui, ó, é esse lugar aqui. Tá? Esse lugar aqui. Na hora que eu mexo no VIN, ele tem um efeito. O ganho dele é mais alguma coisa. Na hora que aparece o IB, o ganho dele é menos alguma coisa. Então eu posso pensar o seguinte, cara, será que não tem nada que eu possa fazer no meu VIN para compensar esse efeito aqui, ó, e meio que cancelar, anular um com o outro, tá? A ideia básica é essa aqui, ó.
Eita. A ideia básica é fazer o seguinte, ó. Mais menos. Tô com R1, R2, R1, R2. Tô com a minha corrente lá de polarização. A minha ideia, então, é fazer o seguinte. Meu VIN está aqui. Será que tem alguma coisa que eu posso colocar no meio do caminho? Vou chamar aqui, ó, de V de correção. Uma tensão de correção que eu posso somar que compense aquele defeito que estava acontecendo, tá? Se você calcular isso aqui, tá? Faz a conta está detalhada na nota de aula, você vai chegar com a seguinte conclusão, tá? Que se eu quero V out igual a 0, eu quero botar um VIN lá, olha isso, vamos lá. Eu quero botar um VIN igual a 0 e eu quero que apareça V out igual a 0, tá? Se eu botar V igual a 0, eu imponho o V out igual a 0, que é o que eu quero, calcula quanto tem que ser o V de correção. Aí você vai chegar lá à conclusão de que o V de correção tem que ser menos IB2, R1, em paralelo com R2. A conta está feita lá o passo a passo na nota de aula. Vai chegar nessa conclusão, tá? Aí você fala assim, beleza, V de correção tem que ser esse valor, menos IB2, vezes R1 dividido por R2. Porra, como é que eu gero isso? Ora, não é pegar um resistor aqui, ó, R1 em paralelo com R2, e colocar essa corrente nele. Opa, mas essa corrente já está lá disponível para mim, porque ela aparece nas duas pontas do circuito. Então, a ideia básica é aproveitar o próprio defeito para corrigir o defeito, da seguinte forma. Essa aqui é a ponta da realimentação, R1, R2. Esse IB vai aparecer lá, que é o que está acontecendo. E aí eu vou botar alguma coisa no lugar do V de correção. O que eu vou botar, tá? Eu vou botar o seguinte circuito. Seguinte coisinha, né? Seguinte circuitinho. R1 em paralelo com R2. Vou botar meu VIN do lado de cá. E aí, olha só por que eu estou fazendo isso. Eu preciso de R1 em paralelo com R2. A tensão que eu preciso botar naquele lugar ali, no lugar do V de correção aqui, ó, tá? É tal qual que eu preciso ver corrente IB passando nessa quantidade de resistores. Como é que eu gero a corrente? Ora, a corrente é a corrente do defeito que está aparecendo lá, ó, IB. Se o IB igual 1 igual a IB2, resolveu a parada. Por quê? Esse aparatozinho aqui pega a corrente, que é o defeito, a corrente de polarização, que é um defeito, faz ela passar por um par de resistores, calculados de tal forma que, tá? Por conta da realimentação, produzem uma tensão específica, que eu chamei de tensão de correção, que é a tensão que, na hora que eu tenho aqui 0, gera V out igual a 0. Ou seja, é uma tensão que, se estava deslocando a minha curva para a esquerda ou para a direita, corrigiu, trouxe a curva de volta para a origem, tá? E aí é muito curioso, tá, gente? Porque olha só, deixa eu apagar uns pedacinhos aqui. É muito curioso ver, inclusive, a reação da primeira vez que você vê isso numa placa de circuito. Porque aquela fonte vermelhinha, essas duas fontes vermelhinhas, elas não estão lá no circuito, ela é um defeito do amp-op. Eu coloquei aqui no meu desenho para eu poder analisar. É um defeito do amp-op. Não tem nada no circuito lá, tá? Agora, aqueles dois resistores R1 e R2, eles são meio bobocas lá, né? Porque eles estão, de fato, no circuito. São dois resistores mesmo que estão lá no circuito. Normalmente, dois mesmo assim, tá? Dois resistores lá no circuito. E aí, todo mundo que vê isso aqui a primeira vez fala assim, professor, mas a corrente que está entrando aqui não é zero? Para que serve esses resistores aí? Servem para corrigir esse defeito quando a corrente não é zero. Sempre tem esses dois carinhas lá dentro, tá? E aí eles praticamente cancelam, tá? Não é perfeito esse cancelamento, porque o R1, esse R1 aqui, não consegue ser igualzinho a esse R1, e esse R2 não consegue ser igualzinho a esse R2. Tem sempre um R1. Mas isso aqui já faz um excelente trabalho. Eu desconheço qualquer circuito que não tenha isso, tá? Desconheço qualquer circuito que não tenha isso, tá? No caso do integrador, isso aqui vai ser um problema também, tá? Gera um efeito muito parecido com aquele lá de alguma coisa vezes T. Lá as notas de aula eu calculo para vocês como que a gente corrige esse defeito também. Também é colocando um resistor lá no meio do caminho, tá? Também é colocando um resistor no meio do caminho.
Nas notas de aula está lá detalhado, mas, essencialmente, o que tem que acontecer é... Meu circuito está aqui. Opa! Meu integrador está aqui. Opa! Meu integrador... Opa, cadê a entrada dele? Meu integrador está aqui, a entrada está aqui, V1, tá? Aí lá na nota de aula está calculado para vocês, passo a passo desse negócio. O que eu tenho que fazer no integrador para corrigir esse defeito aqui, tá? Eu vou botar um resistor aqui, ó. Daqui para o zero mesmo, zerão, tá? Aqui, se aqui é R1, com o mesmo valor R1. Que também é uma coisa meio surpreendente para um monte de gente, tá? Porque aí ó, o pessoal olha e fala, cara, mas esse resistor tá conectando o zero com zero. Aí tipo assim, porra, mas se a corrente... Mas ele tá lá para produzir uma corrente, tá? Ou para produzir uma tensão, aproveitando a corrente de defeito, que é um defeito do amp-op, aproveitando essa corrente com defeito, produzir uma tensão que vai corrigir o defeito para mim. E aí tá feita a conta lá que isso aqui aproximadamente cancela esse problema, tá? Num circuito real, o que a gente vai fazer é combinar as soluções dos defeitos. Então, repara, esse resistorzinho R1 aqui, meio boboca, eu coloquei para corrigir a corrente de polarização. A gente viu ali atrás que a tensão de offset, eu preciso botar um resistor aqui, né? Ó. Então, normalmente também tem. Normalmente esse é o circuito que você vê nas placas por aí, quando você vai fazer um integrador assim, tá? Aquele R2 está ali para quê? Vou chamar aqui de R3. Ó. Aquele R2 está ali para quê? Corrigir ou mitigar o efeito da tensão de offset. Aquele R3 está ali para quê? Corrigir ou mitigar o efeito da corrente de polarização. Tudo bem, gente? Já adianto aqui, ó, como é que eu costumo perguntar isso na prova. Obviamente, tem uma perguntinha lá. Quanto tem que ser o valor da R1? Quanto tem que ser isso aqui? Blá, blá, blá. Normalmente tem uma continha. Mas, normalmente, metade da minha prova é perguntando coisas do tipo assim, cara, eu te dou um circuito. Aí eu pergunto, esse resistor R3 aí, ele tá aí para quê? Por que ele tá aí? Para corrigir o defeito tal. Esse resistor R2 tá aí para quê? Tá, para corrigir o outro defeito tal. Tá? Esse capacitor tá aí para quê? Para formar o efeito de integração. Esse R1 tá aí para quê? Para controlar o ganho do caminho de integração do circuito. Não é 1 sobre RC? R1 vezes C? Esse R1 está aí para eu poder controlar o ganho do meu integrador. Tá? Cada elemento do teu circuito tem uma função. Cada resistor, cada capacitor que você colocou tem um porquê. Eu costumo perguntar esses porquês. Tudo bem, gente? Eu vou botar alguns exercícios lá nas notas de aula um pouco mais tarde para vocês, para ajudar nessa coisa, né? Identificando isso, tá? Mas os testinhos, vocês vão ver que eles tendem a ir um pouco nessa linha, tá? Então, porque isso é importante. Tendem um pouco nessa linha. O testinho de vocês está aberto aí agora. O testinho de vocês está aberto aí. Essa é a última coisa que eu tinha para falar sobre amplificador operacional. Na aula que vem a gente começa falando sobre diodos, tá? E aí vocês vão ver que a gente meio que faz uma pausa de circuitos e vai começar a falar um pouco de física. Vou falar provavelmente umas 2 aulas sobre física dos semicondutores, para vocês entenderem como é que a gente faz o diabo do diodo. E aí depois a gente passa para analisar circuitos com eles, tá? E aí assim a gente fecha a matéria da primeira metade do curso, tá? Primeira prova. Mais umas 5 ou 6 aulas aproximadamente, né? Vejam lá no calendário. Tudo bem, gente? Abriu o teste no Moodle aí para todo mundo? Abriu. Abriu? Tá. Alô? Gente, não tô ouvindo. Oi, testando agora? Bom dia. Mais ou menos, filho. Pelo vôlei. Tô escutando também. Felipe, Alô? falta no Felipe. Cadê o da Felipe?